Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, nós queremos desde já falar da nossa satisfação de tê-lo conosco aqui em nosso canal e nesse momento nós queremos compartilhar com você conteúdo da lição de número 4, que é muitíssimo importante. Mas me permita dizer, é importante que você que ainda não é inscrito nesse canal se inscreva. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, toque no sininho, acione o sininho aí de notificação para que esses vídeos cheguem sempre para você no momento certo. E dessa forma, deixando o seu like, essa plataforma vai entender que esse trabalho é relevante e vai compartilhar com mais pessoas. E dessa feita você se torna também um colaborador desse trabalho. Você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoa, superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus, na Rua São Geraldo, em Bom Sucesso aqui no Rio de Janeiro. Quem preside esta igreja é o nosso querido pastor Eliseu Alves. Meus queridos, Deus muito abençoe a sua vida. Vamos para a nossa aula de hoje que tem o título Quanta criatura vale mais que o Criador. Isso aqui é muitíssimo importante, não perca nada desta lição, porque você pode adicionar aí na sala de aula no próximo domingo. O texto áureo diz assim, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25. A verdade prática diz assim, a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Essa é uma realidade. Nós compartilhamos aqui com você, ou orientamos que você leia todo o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. É importantíssimo para você ter uma melhor compreensão de todo esse assunto que nós estamos falando aqui. O perigo de nós abandonarmos a Deus, o Criador e o mantenedor de todas as coisas, o ser divino Criador dos céus e da terra, e aquele que mantém e tem controle de todas as coisas nas mãos. Quando nós deixamos de honrar a Deus e simplesmente honramos a criatura, nós estamos nos entregando ou sendo entregue às paixões, às coisas imundas dessa vida, que pode desencadear em coisas terríveis para a nossa vida espiritual. O ponto central da nossa aula de hoje é antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Lá no finalzinho desta pré-aula eu gostaria de compartilhar com você conteúdo falando sobre esse assunto com mais clareza e detalhe. A aula está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça. Aqui primeiro o termo usado aqui para impiedade e injustiça vem da raiz grega, que quer dizer impiedade, quer dizer irreligiosidade. É aquele que é contra, é aquele que não tem uma devoção pelo divino, o Criador, o Deus, o Todo-Poderoso. Todos nós, todo ser humano, ele tem a necessidade de venerar, de adorar o ser criador, Tem várias religiões, pessoas que seguem várias religiões, não estamos aqui para falar sobre esta questão, mas estamos aqui para falar da necessidade. E eu até aconselho, busque o único e verdadeiro Deus, aquele a quem nós podemos confiar a nossa vida, pois através dele é que nós temos a salvação. Então, e a palavra injustiça, também da raiz grega, quer dizer sem retidão. É aquele que não tem retidão. A injustiça significa não ter retidão. É uma coisa sem ser em linha reta.
é aquele que não é reto, aquele que não tem retidão, aquele que não tem uma verdade como condutora da sua vida. Então, vamos lá. Segundo subponto fala da insensatez humana. Insensatez humana por não analisar completamente, buscar tão somente o desejo da sua carne. Meus queridos, essa impulsão da nossa natureza adâmica, ela é terrível, perdão, ela tende a nos afastar de Deus, ela tende a fazer com que nós viemos trazer para nós uma satisfação meramente humana e esquecer da necessidade espiritual. E às vezes nós nos afundamos num poço de amargura, de depressão, de solidão, de síndrome do pânico e todas essas doenças advindas por essa questão psicológica. E tudo isso porque nós damos mais margem à nossa natureza humana. Paulo falou dessa constante luta interior. Era uma briga interior. Paulo disse, né, falando, se humilhando-se, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Falando do corpo adâmico dele. Quem me livrará? Né? Aí ele tem a conclusão e compartilha conosco. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, o homem adâmico, mas segundo o Espírito. Isso é maravilhoso, meus queridos. Essa é uma observação que temos que ter, porque é necessário. A insensatez humana. A insensatez humana é que honrou mais a criatura do que o Criador, prestou reverência mais à criatura do que o Criador, a ponto em que o Senhor, está lá em Romanos 1:26, o Senhor entregou as paixões infames deste mundo, as paixões imundas desta vida, que as pessoas colherão, né, dessas atitudes, coisas maléficas, coisas ruins da vida, porque amaram mais a criatura do que o Criador. O culto à criatura, ou seja, a pessoa venerar a criatura, cultuar a criatura. Isso é antigo, essa questão de cultuar a criatura. Em detrimento de Deus. Cultuar a criatura é uma afronta direta a Deus, pois nenhuma criatura tem autoridade ou direito de ser venerado ou de ser adorado. O único digno de ser adorado é o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, a razão da nossa vida, aquele que em seu tempo ele veio aqui como Deus conosco, Emanuel, a saber, Jesus Cristo. Foi no Calvário e entregou a sua vida e derramou todo o seu sangue para comprar a minha vida e a sua. Somente Ele deverás adorar. O próprio Senhor Jesus, quando foi tentado no deserto pelo próprio Satanás, quando Satanás disse que todo o reino, após mostrar todo o reino a Jesus, disse: olha, tudo isso te darei, se diante de mim me adorares. Então o Senhor refuta aquelas palavras de Satanás, dizendo que também está escrito que só ao Senhor poderás ou se darás culto, adoração ao único e verdadeiro Deus. Não adore a criatura, é em vão, é uma afronta direta ao Deus único e verdadeiro. O segundo ponto diz assim, a revolução do pensamento humano. Aqui é algo muito doido, mas vamos lá, deixa eu compartilhar com você. Renascentismo, né? O renascentismo
é um movimento, preste atenção aqui, é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV ao XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, eles mergulharam de verdade mesmo no racionalismo. Aqui é onde começa aqui um desdobramento dessa veneração à criatura, aonde eles buscam aqui algo que refuta a palavra de Deus, que refuta a verdade de Deus, trazendo a questão da razão para provar alguma coisa. Para eles teria que provar dentro do contexto da razão. Então nós vamos ver aqui, ó. Historiadores marcaram a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789. A Revolução Francesa, conhecido como Revolução Francesa. A visão, teocêntrica em que Deus é a medida de todas as coisas foi mudada por concepção antropocêntrica, por uma concepção antropocêntrica, onde o homem ele se torna a medida de tudo ou no centro de tudo. Então, nós temos aqui um avanço desse antropocentrismo nessa Revolução Francesa, nesse renascentismo. Então nós devemos prestar bastante atenção, compartilhe isso em sala de aula, que é muito importante. Cada movimento desse teve aí uma montagem ou uma remontagem de algo que já existia lá no passado, já existia lá muito atrás, que o homem querendo tomar lugar. Você percebe que nas aulas passadas nós falamos aqui sobre a prosperidade, sobre a progressão, o progresso dos homens pela sua capacidade humana. O próprio profeta Daniel, ele falou que nos últimos dias a ciência se multiplicará. E nós percebemos que quando houve a ira de Caim matando Abel, aí depois nasce Sete, e de Sete uma geração piedosa, e de Caim uma geração maligna. Perceba que Caim, quando ele saiu da presença de Deus, dizem quando saiu da presença de Deus, ele construiu uma cidade. Então perceba que a arquitetura, a intelectualidade sai daquela geração, da geração de Caim, da linhagem de Caim, que são homens meramente científicos, que são homens peritos nas coisas humanas da terra. Eles eram brutos, bárbaros, tão somente ligados às coisas da terra. Então havia facilidade da influência diabólica. Depois dessa mesma linhagem, desse mesmo pensamento, dessa mesma linhagem sem Deus, ignorando Deus e venerando mais a criatura, nós vamos conhecer Nimrod. Nimrod constrói a Torre de Babel. O que tem de mais de torre? Construir torre, construir cidade, são coisas boas, mas a questão é construir, progredir sem Deus. Então tudo isso tem um propósito de venerar o homem, colocar o homem, trazer crescimento, trazer notoriedade ao homem para colocar ele no centro de todas as coisas. Tira Deus da jogada, tira Deus de cena e coloca o homem como centro de todas as coisas. E esses movimentos tendem a se opor às coisas de Deus. Perceba o quê? Torre de Babel quer dizer confusão. Esse mesmo Nimrod, ele constrói a Babilônia, ele funda a Babilônia, ele também traz à existência a Assíria,
Então são duas nações vinda deles, e são duas nações que levaram Israel cativo depois do Egito, no tempo, já agora no tempo de 500 anos antes de Cristo. Primeiro a Síria leva o reino norte, depois a Babilônia leva o reino sul. São as duas nações que levam cativo o povo de Deus. Preste atenção nisso aí. A tendência deles é colocar o homem no centro de tudo. O homem ser a base de tudo. Perceba que esses movimentos, após esses movimentos, nós temos o iluminismo e a pós-modernidade. Nesse iluminismo e a pós-modernidade é onde é trocado a sociedade sólida por a sociedade líquida. A sociedade líquida tem por objetivo colocar as coisas sem consistência. Troca a coletividade, dando ao homem um egoísmo. O homem se tornando egoísta. O homem sendo dominado pelas suas próprias vontades. O homem desobedecendo regras. Se tornando uma pessoa antinomista, que é contra todas as regras. Perceba que até a união matrimonial já não tem mais valia. Por qualquer motivo há separação. Então essa sociedade líquida foi trocada, foi tirada a sociedade sólida, os valores, prezar por valores, se sacrificar por valores. Tira isso, a satisfação humana, o hedonismo, aqui prazer por prazer, toma conta de todas essas coisas, não coloca o homem no centro de tudo. Então, é essa sociedade que nós temos aqui. O desdobramento histórico e cultural do renascentismo culmina na relativização dos valores divinos. É claro, relativiza os valores divinos, dizendo não há verdade absoluta. Não, isso não é verdade. Nada disso é verdade. Relativizando os valores divinos. Isso não é importante. Isso não tem mais importância. Hoje é irrelevante. Vá viver, vá sentir prazer nas coisas. Dê vazão aos prazeres. Aí é onde entra o tal do gnosticismo, que João e Paulo lutou tanto contra esse movimento. É o movimento que falava que era impossível que o homem tivesse contato com Deus Todo-Poderoso, pois Deus é muito santo e o homem é pecador, não tem como ter contato. Desvaloriza a ponte construída por Cristo Jesus no Calvário. São coisas absurdas que nós não devemos dar confiança a isso. Outra coisa é que, para que o homem tivesse o contato com Deus, era necessário uma ordem decrescente de deuses, chamado demiurgo, até chegar um Deus menos poderoso, até chegar ao nível do homem, para essa comunicação. Outra coisa era desvalorização do corpo. Destruísse o corpo no pecado, dê prazer ao seu corpo, dê prazer à sua carne até ser destruída para que o espírito flua. Isso era outra observância, outro ponto de observância deles, né, desse movimento diabólico. Terceiro e último, tipos de autoidolatria. Quais são os tipos? Primeiro, idolatria da autoimagem. Então, aqui nós temos algo parecido com, por que não dizer, o narcisismo, né? A questão do narcisismo, essa idolatria à autoimagem. Tem pessoas que defendem tanto a questão da sua reputação, não zelando da sua reputação, mas defendendo, eu sou assim, eu faço aquilo, eu me orgulho disso, ele se coloca até melhor do que outras pessoas. Isso é uma idolatria à sua autoimagem.
É interessante Paulo falando, volto aqui a citar, Paulo dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo aqui está dizendo, sou um miserável homem, quem me livrará do corpo dessa morte? Para ele manter uma ligação, um contato com Deus, era preciso ele subjugar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Ele amordaçar aquele leão chamado de homem adâmico, o velho homem que estava em Paulo, constantemente brigando contra o homem interior. Então é bom essa observação, né? A idolatria, a autoimagem, cuidado com isso, é o meu nome, é a minha imagem, eu sou isso, sou aquilo. A sua imagem tem que ser vista pelos homens, tem que ser apreciada pelos que estão de fora, não por você mesmo. A minha imagem, a minha conduta, a minha reputação, ela tem que ser louvada sim para as outras pessoas. Deixem que nós transmitimos a outras pessoas exemplos, mas nós não podemos gritar de nós mesmos, eu sou o exemplo, eu sou homem de Deus, porque a gente já deixa de ser quando assim fala. Segundo aqui, idolatria no coração. É um coração idólatra. Como que é um coração idólatra? Vai mais ou menos na mesma linha, que o coração se refere às emoções, à vontade, que é o centro de toda a nossa personalidade. Ele também é descrito como enganoso, perverso. Então o coração da gente, se há essa fragilidade nele, nós devemos ter cuidado para esse coração não se tornar um coração idólatra. Enganoso é o coração do homem, quem conhecerá? Somente Deus. Ele é enganoso, ele é perverso. Então precisamos ter cuidado nessa questão do coração. Ali é uma sede, o coração é uma sede. O coração não se trata aqui daquela bola de músculo onde bombeia o sangue, não. Fala da sede das emoções, pensamento, vontade, volição, né, e sentimento. São aquilo que Salomão fala, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda a tua vida. Terceiro e último, idolatria sexual. A falha do controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade. Romanos 1:27. Todo esse capítulo de Romanos, capítulo 1, leia todo esse capítulo, porque é muitíssimo importante. Essa idolatria sexual é muito complicado, é perigoso a gente cair, descambar nesse erro, e depois ficar difícil para voltar, né? Ficar difícil para voltar. Tem pessoas que são adoecidas com essa questão. Pessoas que não conseguem se conter, pessoas que não conseguem se autodisciplinar, mas são pessoas totalmente hedonistas, pessoas que se deixam levar, pessoas que são levadas pela concupiscência da carne, a ponto de idolatrar essa parte sexual, né? E com os desvios, quando eu falo da idolatria aqui, traz a ideia de desvios de vida sexual, de vida sexual normal, de vida sexual legal, moral, né? Traz esse desvio, traz essa questão de idolatria sexual. E traz aí um bolo, tem muitas coisas envolvidas em que aqui não convém falar por questão de tempo. Mas compartilhe com seus alunos na sala de aula e Deus muito abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, né? E até a próxima, assim querendo o nosso Deus. Um abraço e até lá.